Seja bem-vinda e bem-vindo à aula 4 do curso sobre informalidade. A presente aula tem como tema as novas abordagens, enfoques sobre informalidade na atualidade. Esta aula conclui o primeiro módulo do curso sobre conceitos e concepções de informalidade. Nas aulas anteriores, especialmente nas duas últimas, foi enfatizada a transição da discussão do setor informal para economia e trabalho informal. Como vimos, as transformações apresentam relações com mudanças econômicas, produtivas e políticas num contexto de globalização, de inovações tecnológicas e de hegemonia neoliberal. Na perspectiva de compreender essa nova realidade, foi introduzido no debate o conceito da nova informalidade, pois ela está presente nas estruturas de produções mais modernas, como parte do processo de acumulação do capital. É o que vamos enfatizar na presente aula. Destaca-se o crescente imbricamento, interconexão entre as atividades formais e os trabalhos informais. As pessoas tendem a transitar com mais frequência entre a formalidade e informalidade. Ora estão formais, em outros momentos estão em atividades informais, muito presente nas trajetórias cruzadas de vida. A discussão é bem importante para balizar a análise de como está organizada a economia e a vida social, qual é o papel do Estado e o sistema de proteção social existente. Existem muitas elaborações. Estamos escolhendo alguns exemplos, alguns enfoques, com a finalidade de destacar aspectos distintos sobre a realidade do trabalho contemporâneo. São abordagens bastante gerais que exigem a leitura dos textos recomendados para a aula. O debate sobre nova informalidade, em primeiro lugar, vamos destacar o debate sobre a nova informalidade a partir da contribuição de Pérez Sáenz. Segundo, a informalização do formal, tendo como texto base o texto Ricardo Antunes, na qual se destaca que a informalidade está presente nas relações de trabalho. O texto 3 é uma outra abordagem sobre a economia popular, de César Geraldo. O texto 4 é uma abordagem sobre economia solidária ou economia social. A primeira abordagem que nós estamos destacando é de Juan Pablo Pérez Sáenz. O texto está nas nossas referências bibliográficas da aula, que vocês podem ler, que afirma que a partir de uma pesquisa sobre informalidade na América Latina, que as atividades informais persistem, quaisquer que sejam os critérios utilizados para identificá-las, na sua gênese, dinâmica e articulação com a economia nacional ou até com a economia mundial. Mas elas não são as mesmas, apresentando profundas mudanças. Assim, propõe-se a falar em nova informalidade, termo que busca captar tanto a persistência desse fenômeno quanto as suas novas expressões na atualidade. Para Pérez, dois pontos predominantes no estudo sobre a estrutura de entrada no mercado de trabalho, do emprego urbano, não correspondem à realidade atual. Ou seja, o primeiro diz respeito à estrutura heterogênea do mercado de trabalho. E o segundo ponto conclui que essa heterogeneidade era entendida nos termos da distinção entre formal e informal. Para construir a sua formulação, o autor apresenta três hipóteses sobre as transformações em curso no mundo do trabalho. A primeira se refere a um novo setor comercializável, que se constituiu como meio de expansão das empresas multinacionais, buscando reduzir custos laborais e aproveitar as vantagens competitivas de mercados pouco estruturados e flexíveis, dado aumento da concorrência globalizada. A segunda hipótese baseia-se no declínio do setor formal, sendo esse o setor que mais sofreu impacto com as crises econômicas nas últimas décadas, particularmente dos anos 80 e 90, culminando em uma ampla destruição de empregos assalariados com registro. E a terceira hipótese diz respeito à economia aquecida dentro da informalidade. A dinâmica e articulação das atividades informais sofreram mudança nos âmbitos nacionais e internacionais, resultando em um crescimento do espaço ocupado por essas atividades informais, como até mesmo dentro das cadeias globais de produção. Então, para definir a nova informalidade, Pérez Sáenz fez uma
caracterização de distintos cenários. Primeiro, que ele denominou como economia da pobreza, que se refere ao contexto da exclusão e da globalização, sendo as modalidades de trabalho desse cenário caracterizados como de subsistência. Então, em uma economia pobre, os trabalhadores são forçados a encontrar o meio de sobrevivência, o que cada vez menos se configura como uma situação temporária. Segundo o autor, o sistema capitalista de acumulação flexível se apropriou dessas relações de trabalho e hoje elas se tornaram necessárias para sua manutenção. Segundo o cenário, é dominado pelo autor como provisão de insumos, e se refere ao deslocamento de empresas que possuem o objetivo de se firmarem nos locais com leis trabalhistas flexíveis e favoráveis ao seu regime de produção. Fazem isso impulsionados pelas demandas voláteis e flutuantes do mercado e, por isso, requerem flexibilidade, resultando na adoção da terceirização, da subcontratação, o que significa um aumento da exploração do trabalho. O último cenário é dominado de aglomeração de pequenas empresas dinâmicas, podendo incluir tanto o trabalho informal quanto o trabalho típico taylorista, fordista, ou até mesmo uma mistura dos dois. A flexibilidade exigida, em conjunto com as formas de especialização advindas da inovação tecnológica, fez com que pequenas empresas atingissem altos níveis de produção, tornando-se cada vez mais importantes na economia de algumas regiões, entretanto, sem necessariamente assegurar a proteção aos trabalhadores. Pérez ainda, portanto, define a nova informalidade tanto como um trabalho de subsistência, em que os trabalhadores não conseguem se alocar nas estruturas de produção moderna, como também um componente dessas próprias estruturas. Então, uma segunda abordagem próxima a essa é o que nós chamamos de informalização do formal. Esse enfoque está muito baseado no texto do Ricardo Antunes, que consta na bibliografia básica desta aula. Então, ela parte da ideia de que há um movimento de erosão crescente dos empregos assalariados com registro, protegidos, dentro da atual dinâmica da acumulação capitalista. A queda do emprego protegido vem acompanhada de mudança nas regras trabalhistas por meio de reformas que retiram direitos, que aproximam os formais dos informais, em que todos tendem a estar submetidos a uma condição de maior insegurança e risco. Então, é constante a busca por parte das empresas por criar novas estratégias de subordinação e gestão do trabalho. Como exemplo mais recente, podem ser citados os trabalhadores das plataformas digitais, tais como os motoristas, os entregadores por aplicativo. Esse processo tende a criar uma dinâmica de precarização estrutural do trabalho, com crescente fluidez entre o trabalho formal e a atividade informal. Um cenário muito favorável à dinâmica da acumulação do capital. Diante dessa análise, divide a informalidade em três grandes grupos que coexistem entre si. O primeiro, os trabalhadores informais tradicionais, que alguns autores chamam, inclusive, de velha informalidade, que não é o caso do Ricardo. Outros, trabalhadores assalariados não registrados, com crescente déficit de proteção social. E terceiro, os trabalhadores por conta própria, os autoempregados. Então, os trabalhadores informais tradicionais, eles podem ser classificados da seguinte forma: os menos estáveis são os que estão mais estruturados, que prestam serviços mais regulares, têm reconhecimento profissional, expertise para a condução do seu empreendimento, são donos do meio de produção, tendem a permanecer mesmo quando o mercado de trabalho está aquecido. Ou seja, o pequeno proprietário de uma oficina de confecção, quiosque numa praia, comércio popular, são atividades que se consolidam no tempo e se tornam permanentes. Segundo, são os instáveis, propriamente. E nesses grupos estão os que trabalham eventualmente e recebem por serviço prestado por hora trabalhada. Por exemplo, um jardineiro, uma faxineira, diarista. Além disso, são os vendedores de rua, que trabalham um período nessas atividades informais, porque não têm outra atividade de sobrevivência. Em outros momentos, vão para o emprego precário, tais como os vendedores de bala entre os automóveis. Ou seja,
por serem temporários, estas não são atividades em que os ocupados podem ser expressão do desemprego, ou seja, são atividades que podem ser uma expressão do desemprego ou ausência de outras oportunidades de trabalho. Tá? São nitidamente atividades de bicos. Um segundo grande agrupamento são os trabalhadores assalariados submetidos a esse processo de informalização. E aqui se destaca, o primeiro são os trabalhadores sem registro em carteira, ou sem registro perante o órgão público, sem direito à proteção social, que é um número crescente e aparece muito fortemente em todos os países da América Latina, especialmente nos momentos de crise econômica. Segundo, a crescente terceirização e subcontratação. Muitas dessas atividades subcontratadas, elas são informais, tanto no negócio ou quanto na contratação das pessoas que trabalham para elas. Terceiro, são chamados contratos com dificuldade de ter proteção social, tais como os contratos zero-hora, os contratos atípicos, os contratos intermitentes, ou seja, se introduz novas formas de contratação que deixam os trabalhadores numa condição mais vulnerável e muito próximo da informalidade. Por último, nós temos aqui nesse grupo, penúltimo, melhor dizendo, os trabalhadores domésticos que já são conhecidos. Na grande maioria desses trabalhadores é informal. Os trabalhadores das plataformas digitais também estão situados nesse mesmo campo. Mesmo havendo uma certa polêmica sobre se eles são assalariados ou não, o que na nossa percepção, nós podemos dizer que eles estão num processo de subordinação e, portanto, são falsos trabalhadores independentes autônomos, porque quem controla a sua atividade é a empresa proprietária da plataforma. É ela que determina como é que a atividade deve ser exercida, ela que tem o poder, inclusive, de ligar e desligar, e ela que se apropria de parte importante da renda gerada por esses trabalhadores. Tá? Um terceiro agrupamento é dos trabalhadores por conta própria, que tem crescido nos últimos anos e ele se expressa, primeiro, no trabalho autônomo profissional, né, especializado, profissional liberal. Segundo, também, como nós chamamos aqui, na relação de emprego disfarçada, que podia estar, inclusive, no grupo anterior, que são pessoas ou pequenas empresas muito especializadas que prestam serviços para grandes corporações dentro da dinâmica de acumulação capitalista. Tá? E como relação de emprego disfarçadas, está presente a relação de subordinação, mas a forma de contratação é diferente. Muitas vezes é uma falsa cooperativa, é uma contratação como pessoa jurídica, é a contratação de um falso estagiário, tá? É de um consultor, mas que de fato é um trabalhador assalariado subordinado. Ou seja, estão presentes essas características e esses trabalhadores geralmente não têm direitos e proteção social assegurada. Então, portanto, tudo isso faz parte desse processo que nós introduzimos de erosão das formas tradicionais de contratação e de regulação do trabalho, que eram predominantes na parte do século XX, obviamente que nem em todos os países, porque isso não se tornou majoritário em boa parte dos países da América Latina, e agora são recolocados como sendo empreendedores, por exemplo. Então, é um movimento mais estrutural que submete a maioria que trabalha e que precisa trabalhar a uma condição de trabalho precário, insegura, e em que os riscos da atividade é transferida a esses trabalhadores. Um enfoque muito distinto dessas que nós vimos até agora, podemos olhar a partir da contribuição de César Giraldo, o que ele denomina de economia popular, e a diferencia, inclusive, sobre a informalidade. Então, o autor chama atenção para uma situação que é muito presente, estrutural, nas grandes cidades latino-americanas, ou nas cidades latino-americanas, em que um contingente muito importante de ocupados vive nessa condição. Ou seja, a informalidade tem centralidade na reprodução social e biológica de uma parte importante dos cidadãos latino-americanos, especialmente nas áreas urbanas, com as seguintes características. Primeiro, é uma economia que apresenta uma dinâmica própria, articulada ou não com o setor moderno da acumulação capitalista, mas funcional a esse setor mais moderno capitalista. Portanto, não é uma economia desestruturada, mas é uma economia organizada, com formas e regras de funcionamento regular. Vide, por exemplo, o comércio nas grandes cidades, tocado por atividades informais. Não é apenas uma expressão da pobreza, porque também ela pode estar presente em muitas atividades que têm capacidade de criar excedente, inclusive
presente em despesas que são muito improdutivas, como áreas de lazer, de festas. Tá? Em terceiro lugar, é uma atividade que é realizada num ambiente competitivo entre os ocupados. Não prevalece um ambiente de solidariedade, né? Prevalece uma estratégia individual entre os membros que participam desse mercado, tentando ganhar espaço em venda dos seus produtos, por exemplo. Tá? Em quarto lugar, ele é funcional também na reprodução, especialmente sob a hegemonia neoliberal, já que não é possível criar emprego para todo mundo, ajuda a difundir a ideia de que o empreendedorismo é uma solução para os problemas existentes. Tá? E, em quinto lugar, as suas demandas estão direcionadas a políticas públicas de infraestrutura urbana, pois tem como pressuposto que, mesmo assalariando alguns, não tem por base a construção de uma sociedade baseada na integração por assalariamento. Em sexto lugar, apesar dela beneficiar a sociedade com seus serviços e bens produzidos, esses ocupados dificilmente têm reconhecimento político e não são valorizados. Tá? Por último, uma outra alternativa também, que está no campo próximo para a discussão da informalidade, é um enfoque dado a partir do texto do Luiz Geiger sobre economia solidária. Né? Em alguns lugares é também conhecido como economia popular ou economia social, em alguns lugares da América Latina. Tá? Parte também de uma visão de que a informalidade é um problema estrutural, dado o excedente estrutural de trabalho na América Latina. Né? A partir dessa visão, pretende criar uma alternativa de renda e trabalho para as pessoas que estão submetidas a essas estratégias de sobrevivência e informalidade, que é uma realidade em boa parte dos países latino-americanos, buscando desenvolver atividades baseadas na solidariedade, em clara oposição às visões partidárias da economia do mercado. Contesta, por exemplo, que os problemas estão na qualificação ou nas necessidades de políticas assistenciais aos informais, né? Mas, em vista de uma inserção no mercado por meio de se tornar essas pessoas ou assalariadas ou microempreendedoras, né? Na verdade, eles estão querendo construir uma outra forma de pensar as atividades econômicas de geração de trabalho e renda. Nesse sentido, a economia solidária se refere ao conjunto de iniciativas que, baseada na associação livre e democrática dos trabalhadores, visam a obter benefícios econômicos, mas também garantir qualidade de vida, ter reconhecimento social, estimular a participação cidadã das pessoas. Então, é uma solidariedade que se refere à cooperação na atividade econômica, no uso comum dos meios de produção e na autogestão exercida na administração do próprio empreendimento. Ou seja, a alta informalidade é considerada como uma oportunidade para a criação de trabalho e renda a partir de outros valores anti-utilitaristas e também como embrião para pensar uma reorganização da economia e da vida social. Essas são abordagens que colocam a discussão da informalidade com outros enfoques. Mas para a gente terminarmos, queria também destacar que nem alguns outros autores colocam em discussão a questão do conceito de informalidade, mas principalmente mostram a articulação dessa informalidade com a questão política, das opções políticas na sociedade. E aí o texto do Machado da Silva é bastante oportuno. E no texto é possível perceber, então, essa relação com as perspectivas políticas de viabilizar a integração social. No debate inicial do tema da informalidade, nos anos 60, 70, 80, ela parecia como sendo parte de um contexto em que a visão predominante era de que era um setor da economia que seria superado com o desenvolvimento capitalista e que esse desenvolvimento capitalista levaria os países a um processo de industrialização, de urbanização e de pleno emprego. A partir da crise dos anos 80, essa perspectiva foi abandonada. Então, e aí, a partir de então, ocorreu uma disputa, como nós mostramos na aula 2, sobre o sentido e o significado da informalidade e a sua relação para pensar a questão do desenvolvimento econômico. Então, nesse sentido, a informalidade deixa de ser passou a ser considerado, muitas vezes, por algumas correntes políticas como solução aos problemas, né, e não como uma forma de pensar uma integração entre um outro modelo de desenvolvimento econômico. Tá? E aí o Machado da Silva lembra com toda a razão
de que é preciso pensar uma sociedade em que haja um processo de integração social dos indivíduos e ela se dá muito fortemente a partir do trabalho. E a integração predominante nos últimos períodos foi de associar a informalidade, os processos das atividades de sobrevivência à flexibilização do trabalho e, com isso, se reforçou a noção da empregabilidade e empreendedorismo, em que os indivíduos estão submetidos a uma maior vulnerabilidade e eles que têm que assumir o risco das suas opções. E, por último, então, para concluir, nós podemos dizer que a informalidade, no contexto econômico, político, das transformações vivenciadas pelas sociedades nos últimos anos, não é um problema transitório, mas é um problema estrutural. O seu caráter mais permanente até o momento, o seu caráter mais permanente, pelo menos até o momento, na lógica como uma sociedade está organizada hoje, faz com que muitas formas de organização e representação coletivas fossem criadas e começassem a representar esses trabalhadores informais. Aqui em todos os países latino-americanos nós temos associações, organizações que de fato procuram organizar esses trabalhadores. Também, como esse estudo da informalidade é orientado para uma visão de como deve ser organizada a produção de bens e serviços na sociedade. Tá? Portanto, aqui a questão da informalidade passa por decisões políticas, passa pela correlação de forças existentes na sociedade. E assim, não pode ser simplesmente considerados uma forma das pessoas se adaptarem à realidade dada, mas ela tem que ser colocada dentro de uma perspectiva mais geral de como transformar a realidade social existente, pensando talvez em outro próprio modelo de desenvolvimento. Obrigado. Os textos, esses são os textos básicos da aula de hoje. Espero que vocês leiam, aproveitem esses textos e agradeço aqui a atenção.